Glória a Deus. Profético os jovens estarem hoje aqui. Eu creio que o Senhor quer alinhar o nosso coração nesse começo de ano. Se você puder abrir a palavra de Deus em Colossenses capítulo 3. Aquele barulho pode desligar ou não? Obrigado. Colossenses capítulo 3. Que alívio, né? Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, dediquem-se às coisas que são eternas, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas que são do alto, não nas que são dessa terra. Pois vocês morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestos com Ele em glória. Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, a paixão vil, os desejos maus e a cobiça, que é a idolatria. E é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem em desobediência. Essa palavra nasceu na segunda-feira, quando reunimos ali para fazer o nosso devocional da família. E como eu tinha uma criança de 7 anos, um adolescente, eu tive que usar uma ilustração para eles entenderem. Eu sou meio desligado às vezes, e às vezes me assusto, né? Eu estava correndo hoje, Diego estava correndo lá, parabéns, né? Diego estava lá também, e na pista, e de repente eu vi aqueles quero vindo, e dava aqueles rasantes, né? Meu Deus, o que eu tenho em mim que eles estão vindo, né? De repente eu olho atrás, tinha um cachorrinho andando lá, né? Também fazendo as voltas, acho que fez mais do que nós, né? E eles estavam vindo, e sabe quando você se assusta e parece que fica quase paralisado? O primeiro susto que eu levei, que quando vem o quero, parece que os músculos se atrofiam, né? Ficam paralisados. Mas também tem uns sustos gostosos, que quando eu chego em casa, né, e eu abro a porta assim, às vezes a Teodora está lá, né? Assustei o papai, né? E tem outros sustos que não são tão bons também. Parei de olhar o grupo da família, que eles mandavam aqueles videozinhos, e eu, nossa, deve ser uma coisa importante, né? Eu colocava aquele vídeo, de repente tinha um lagarto ali andando, e de repente ele vira, olha para a câmera, sai correndo, e parece que ele pula da tela, né? Não sei se só eu passei por isso, né? Ou alguém, uma aranha pulando. Eu falei, meu Deus, para que mandar isso, né? Eu parei de assistir essas coisas. E eu pedi para meus filhos recordarem quem da nossa família já partiu com o Senhor. O Benjamin lembrou da Bisa, né? Tem lembranças ainda dela. A Teodora não lembrava, daí eu lembrei, olha, ela te chamava de Teodora. Mas não tem problema, porque ela me chamava de Junho também, né? E eu pude dizer para eles, qual que é a diferença? Uma pessoa que ela está viva, ela vai se assustar. Agora, se nós formos aonde está enterrada a Bisa lá e vai acontecer nada, porque ela está morta. E esse texto está falando, portanto, buscai
as coisas do alto. Pensai sobre aquilo que é eterno. Se você ressuscitou com Cristo, se você morreu para as coisas dessa terra, coloca sua mente nas coisas que são eternas, coisas que são lá do alto. Ontem nós estávamos jantando com um amigo, que está se tornando um amigo meu, e ele contando das pescarias, né, e falando que ele fincou um anzol que atravessou de um lado, eu não sei como que é o nome desse anzol, que atravessou de um lado ao outro, e ele falou, não vou perder pescaria, ficou lá o dia inteiro. Eu falei, cara, o cara ama isso então, né? Como eu amo corrida, como cada um ama alguma coisa. E depois ele ligou para o primo dele que é médico e foi lá tirar, né, aquele... Mas a gente busca aquilo que a gente ama. Estava conversando com a Ana aqui antes, ela falou, eu fiz já 35 partos, eu conto só os que eu fiz, sozinha. Eu, uau! E ela está estudando para medicina e fez sozinha isso. E ela está buscando, estudando, pensando sobre essas coisas. Por uma coisa que ela vai viver 50 anos ainda, a profissão, ou que o Senhor permitir. Mas nós vamos passar a eternidade com o Senhor. Por isso o Senhor fala, buscai, atentai para as coisas que são eternas, atente para as coisas que não podem ser corroídas com o tempo. Esforce, dedique a sua atenção àquilo que o ladrão não pode levar. A Bíblia, Paulo exortando, dizendo, dedique-se a buscar, a pensar, a ter sentimentos, a colocar pensamentos em você sobre as coisas que são do alto, e não as que são dessa terra. E aqui vai falando que se você está morto, quando Cristo, que é a vida de você, se manifestar, então você se manifestará com Ele em glória. Portanto, façam morrer a natureza de vocês, a imoralidade, a pornografia, o adultério, os pensamentos impuros. E é tão interessante que me chamou a atenção esse versículo quando ele fala os desejos maus e a cobiça. Outras traduções está falando avareza, que é uma ligação forte sobre as riquezas, sobre as coisas dessa terra. A cobiça significa um desejo ardente de possuir algo, de conseguir algo, de gastar toda a minha energia, toda a minha atenção para conseguir aquilo. Mas quando eu cobiço, eu entendi que essa palavra cobiça me leva as pessoas caem na sua própria cobiça. Quando o exemplo que eu dei, se eu estiver morto, pode passar uma mulher com uma roupa apertada na academia ou na rua, eu não vou olhar para ela, estou matando a minha carne todo dia. Eu não vou olhar pornografia, eu não vou ter um flerte com alguém, porque eu estou fazendo morrer a minha carne e pensando sobre as coisas que um dia não vão ser tiradas de mim. Estava lembrando de quando a gente estava estudando com o coach, pirâmide, essas coisas, as pessoas colocam uma imagem
essas imersões e colocam uma imagem de um jato, de um apartamento e falam: olha, você precisa amanhecer, acordar olhando aquilo, você precisa respirar e dormir olhando aquela imagem, formar aquela imagem em você. Mas a Bíblia está falando, não que você não precise, não que seja errado conquistar as coisas, mas a sua atenção, o seu foco, não devem ser as coisas dessa terra. A tua energia, sabe, aquilo que faz mover você, não sejam as coisas dessa terra que vão passar. Eu vi muitas pessoas adquirirem bens e não poderem usufruir eles, porque apostaram toda a sua energia, todo o seu esforço apenas nas coisas dessa terra. E aqui fala que a cobiça, que é a idolatria. Eu achei que a idolatria era apenas uma estátua de 1,5 metro, 2 metros, que as pessoas se prostravam diante dela. E a definição de idolatria, a essência da idolatria é o desejo de obter algo, é eu prestar culto em troca de um favor. Antigamente eles sacrificavam, ofereciam oferendas a um ídolo, esperando obter algo. E muitas vezes nós chegamos assim diante de Deus. O André me indicou um livro, obrigado, como que é? Deus é o Evangelho. O autor é John Piper. E lá ele fala, imagine uma mulher pedir do seu esposo ali R$1.000. E ela sai da presença do seu esposo para gastar com outros homens, com outros amores. Deus não tem problema de abençoar, porque a Bíblia descreve que atrás dele a bênção nos persegue. Mas é um lugar perigoso a cobiça. Homens foram flechados por isso. Homens desejaram mais as coisas, ficaram olhando aquele jato, aquele apartamento, eu vou me mover para enriquecer, eu vou fazer só isso. E tiraram o foco de Deus. E quando foram flechados pelaquela cobiça, Saul falou: por favor, me honre, Samuel, me honre diante desses homens. Eu não posso perder essa fama, esse poder, isso que eu conquistei, eu não posso perder. E ele rasga a veste de Samuel, e Samuel fala: o teu reino hoje está rasgado, e o Senhor não tem prazer mais em ti. Porque até um ministério meu pode ser um ídolo para mim. O meu trabalho pode ser um ídolo, o meu filho pode ser um ídolo. E esse Deus que nós lidamos, Ele é santo. Ele a Bíblia descreve como um intenso ciúme por você. Porque Ele colocou o Espírito dEle, habita em você. E Ele tem ciúmes em